Queridos irmãos, que Jesus vos abençoe agora e sempre. Antes de iniciarmos as nossas tarefas, queremos lembrar que no próximo domingo, dia 15/6, há um encontro de trabalhadores espíritas da UERP, encontro esse que vai ter lugar no Centro Espírita Caminhos da Luz, cujo horário é mais ou menos todo dia, das 9 às 17h30. E o tema central deste encontro é a importância do conhecimento da imortalidade da alma. Portanto, quem desejar, certamente saberão onde é o Centro Espírita Caminhos da Luz. Por outro lado, também informamos que no próximo domingo temos aqui a fazer uma palestra cujo tema é o despertar da consciência, por uma pessoa que vocês já conhecem, que é o Francisco de Assis. Muito bem, então para isto, nós hoje de manhã, para esta manhã, trouxemos, baseados no Evangelho segundo o Espiritismo, e que está inscrito em Mateus 10:34, onde Jesus referiu: eu não vim trazer a paz. Quando uma pessoa ouve este sentido, ou esta afirmação, naturalmente que parece um antagonismo ou até uma própria incoerência de Jesus pela personalidade, pelas características e, sendo ele o modelo e guia, digamos que para o menos atento, efetivamente, pareceria uma incoerência. E essa incoerência deriva mais da nossa interpretação, daquele conhecimento que nós temos superficialmente do que é a paz. E então, é muito comum entre os homens confundir-se a ideia da paz com a da estagnação a vários níveis. E assim é que, para uns, a paz é um conceito de não agir. É, por assim dizer, a inércia da paralisação, a fim de que isto seja confundido com o descanso ou o repouso. Ainda para outros, a paz consiste em não ter obrigações. Consiste em não ter que cumprir horários. Consiste também em dizer, bom, eu quero ser anárquica, não quero conhecer disciplina, de modo a ter aquela sensação de que se vive em liberdade, sem o mínimo respeito por aquilo que é essencial na vida. Para outros também, a paz significa ter tudo. Eu tendo tudo, posso fazer também o que eu quiser, não tenho limitações, não tenho restrições. E com isso, ao ter tudo, vou, por assim dizer, ter o conforto material. Posso ir para aqui, posso ir para lá, sem me preocupar com, vamos dizer, não ter dinheiro, não ter aquilo que é fundamental para poder eu usufruir disso. E, consequentemente, este tipo de paz, também no conceito de muitos outros, consiste também nas facilidades económicas. Ou seja, eu não me preocupo com as coisas, tudo parece vir ter ao meu encontro, vir ter à minha mão, a vida parece que está totalmente facilitada. Para outros, e apesar de não terem estas facilidades, não terem estas questões financeiras, também consiste em ter prestígio social. Ou seja, se eu não for admirado, se eu não for reconhecido pelos demais, significa que muitas das vezes não tenho a paz que eu desejo. E qual é a questão do prestígio social? É evidente que o prestígio social não faz nada mal a ninguém, se efetivamente se estiver sustentado nas coisas do bem. Vejamos, Francisco Cândido Xavier, o Papa Francisco, o Divaldo Pereira Franco, tinham prestígio social. E o prestígio social derivava de quê? Era precisamente do bem que eles fizeram ao longo da vida, o que eles ensinaram, o que eles trabalharam para que cada um pudesse alcançar essa felicidade. No entanto, a maioria das vezes o prestígio social é no sentido de que se alimente a fantasia do poder.
E não é aquela situação que nos conforta e ao mesmo tempo que nos permita ser desejados através da nossa presença nos locais sociais, na vida cotidiana, porque temos algo a transmitir, algo a dizer e algo, vamos dizer, a construir na realidade para o bem comum. Para outros ainda, a paz é ter família bem formada, sem qualquer problema nas relações domésticas, com marido e mulher em perfeito entendimento, com filhos sempre solícitos, estudiosos, cumpridores das suas obrigações, para que admitam que Deus os quinhoou com bênçãos materiais. Isto também é efetivamente o conceito de paz que graça muitas das vezes na nossa vida e na própria sociedade. Para outros ainda, e está muito em voga, a paz é ter saúde física, ser bem musculado, beber, ter um corpo formoso, não ter qualquer saliência extraordinária e por isso mesmo é este o cultivo muitas das vezes da própria paz íntima. Noutras situações, ter paz é não precisar de cuidados médicos. Porquanto, se nós não precisarmos de cuidados médicos, naturalmente, nunca sofremos qualquer tipo de doença, para que, nesse sentido, cada um, nestas circunstâncias, se apresente como ao polo, como um modelo de perfeição orgânica. E com isso, sentem-se privilegiados. Há exibições, mostram muitas das vezes o cultivo do próprio corpo e, portanto, a paz consiste nisto mesmo. Isto é uma realidade, meus amigos. E eu, muitas das vezes, quando naturalmente eu pratico exercício físico, e muito me admirava as preocupações que existiam no atingir os objetivos. Havia jovens que tinham só, quase que viviam pura e simplesmente para a musculação e faziam exercício físico, seja que fosse, iam para a frente do espelho, medir o músculo, se tinha aumentado meio centímetro, se tinha aumentado 1 centímetro e começavam a desafiar-se uns aos outros. Isto, de facto, se eles não conseguissem atingir verdadeiramente estes objetivos ou por qualquer motivo o colega, o amigo, ter melhores resultados, já era uma preocupação, porque efetivamente tinha, ou melhor, não tinham conseguido e sentiam-se infelizes porquanto o amigo tinha obtido resultados e ele não conseguia. Muitas das vezes levantavam pesos extraordinariamente pesados e com isso desafiavam-se uns aos outros para ver quem aumentava. Este era o tipo de paz que muitas das vezes iam para o ginásio para tentar conseguir. E, de facto, era uma aflição. Porque se um levantasse mais 100 gramas ou mais 5 quilos, era uma preocupação e então, muitas das vezes, causava uma própria destruição física na tentativa de superar aquilo que, efetivamente, não trazia nada de bem para a sua saúde física. E de tudo aquilo que nós acabamos de focar, esta paz, que muitas das vezes se pensa alcançar e que se deseja, tem efeitos colaterais. E tem efeitos colaterais precisamente nas nossas questões espirituais. E todos nós que conhecemos um bocadinho a doutrina espírita sabem qual é o objetivo de estarmos aqui na Terra. No fundo, viemos aqui à Terra, nesta encarnação, para nos burilarmos, atingir o progresso moral e espiritual e, para com isso, nós devemos ter conhecimento de uma determinada realidade que não nos convém e outra realidade que nós devemos ter bem presente e seguir sempre adiante. Porquanto,
Todos estes conceitos de paz que focamos anteriormente, muitas das vezes tornam-nos presunçosos. Muitas das vezes alimenta vaidades que ferem a conduta alheia, que grande parte das vezes por estas circunstâncias, por aquilo que foquei recentemente, fomenta discórdias e dissensões, que gera grande parte das vezes dominadores ou expoliadores dos próprios irmãos e que também fomenta e incentiva privilégios. E nós perguntamos, é esta paz que nós queremos? É isto que nós desejamos mediante o trabalhar nos conceitos anteriormente referidos? Foi isto que Jesus, quando disse eu não vim trazer a paz, era uma outra paz diferente ou era esta paz que nós pensamos que estamos certos em conseguir que Jesus, conhecedor das próprias leis da vida, nos transmitia para que pudéssemos trabalhar numa outra direção? Era isso? Precisamente é esta paz que Jesus veio destruir. Ou melhor, é a paz que Ele não veio trazer. A essência de vida de Jesus era num sentido totalmente diferente. E nós, conhecendo verdadeiramente a essência de Jesus, tudo aquilo que Ele nos trouxe, tudo aquilo que Ele nos transmitiu e exemplificou, é precisamente diferente destes conceitos que nós transmitimos. Vejamos, Jesus, em muitos dos casos, sobressaiu por aquilo que fazia, pela humildade que apresentava. Nunca procurou o prestígio social para dominar ou para sobrepor-se a quem quer que fosse. E todo esse exemplo, Jesus a exemplificou. E, portanto, a verdadeira paz, aquela que o Cristo nos propõe, é aquela que propõe um trabalho ativo e continuado para o bem. Esta é a verdadeira paz que Jesus nos transmitiu, ou seja, doação completa na edificação do próprio bem. Aquela paz que Jesus nos transmitiu é aquela que ensina o cumprimento dos deveres como fazendo parte da nossa autodisciplina. Amai os vossos inimigos, fazei aos outros aquilo que querias que vos fizessem. E a verdadeira paz consiste naquilo que cada um de nós saberá tirar proveito das dificuldades materiais e sociais, sem a elas acomodar-se, mas, no entanto, lutando continuamente, intimamente, para suplantar as provas que nós escolhemos, que nós somos merecedores por aquilo que nós devemos passar. Esta é a proposta da paz que Jesus efetivamente nos pretende transmitir. E esta paz que vem do Mestre Jesus é sem dúvida inconfundível. É distinta precisamente dos conceitos iniciais que transmitimos aqui daquilo que Jesus exemplificou e nos procurou transmitir. E por isso, sendo assim, a verdadeira paz alcançada é aquela que permite enfrentar os problemas ou dar-nos testemunho da família problema. Quantos e quantos nós temos filhos problemas que não nos compreendem? Quantas vezes as famílias lutam para que os filhos sigam o caminho reto e, no entanto, enfrentam problemas. E a verdadeira paz consiste
com resignação, com paciência, estar presente em todas as circunstâncias problemáticas, porque esse é o verdadeiro objetivo. Não é a paz mediata, mas a paz sustentada e construída para o futuro que jamais se destruirá. Porquanto aquela paz sustentada em questões sociais, essa se destrói. Quantas das vezes cai completamente por terra, ou é até motivo de chacota, ou até motivo de traição, ou motivo de compreensão. E a verdadeira paz que Jesus nos transmite, ela é construída de dentro para fora, porque reconhecemos que exatamente estamos numa situação de reburilamento, de reajuste e, portanto, lutamos contra as intempéries, contra os problemas que nos surgem. E com isto, apesar das dificuldades, nós temos bem presente que não há, por assim dizer, propostas de fugir às questões que nos surgem derivado por acontecimentos passados e dos quais nós somos responsáveis. E, no entanto, apesar de todas as dificuldades, a nossa construção desta paz é feita com o entendimento ou com o acerto da vontade divina, porquanto a vontade divina nos permitiu, por exemplo, numa família problema, reunir todos estes seres espirituais, onde vamos inicialmente construir a nossa paz num mesmo lar, para que através destas ações construtivas se consiga projetar um futuro adequado e dentro da paz e da felicidade. E com isso, esta reunião familiar, com problemas ou sem problemas, mas aos quais, se existir problemas, não fugimos desses mesmos problemas e enfrentamos e damos testemunho, através da nossa exemplificação, daquilo que é fundamental para nós construirmos a nossa paz íntima. E com isso, facultamos não só a nós próprios, mas a todos aqueles que nos rodeiam, vamos dizer, um ensinamento em que cada um é professor um do outro. E por isso, esta é a verdadeira paz de Cristo. E a verdadeira paz de Cristo ainda consiste no seguinte: é o que ensina o indivíduo a fazer o bem através do uso do seu sistema ou do seu corpo biológico. Seja ele saudável, seja ele enfermo ou que tenha qualquer tipo de problema. Tenhamos o corpo físico que se tenha, temos sempre a possibilidade de fazer o bem. Seja através do pensamento, seja através das vibrações, se por qualquer motivo nós não nos conseguimos movimentar, seja através da compreensão, seja através do sentimento de gratidão a todos aqueles que nos envolvem e nos ajudam, este sentido ou esta edificação consiste na verdadeira paz. E nisto, por mais enfermos que sejamos, por mais situações em que momentaneamente nos afligem, nós sempre poderemos fazer algo. Nós poderemos fazer a reflexão ou a meditação, analisando-nos e vendo na exemplificação do Cristo aquilo que Ele nos ensinou, como iremos ver. E por isso a paz de Cristo está na compreensão que cada um possa demonstrar perante tudo aquilo que Deus nos permite usufruir na terra, por meio de um corpo enfermo ou não, mas a verdadeira paz é aquilo que a alma necessita para avançar,
para progredir no rumo do aperfeiçoamento que é tanto aguardado pelos céus. E nós, espíritas, dizemos assim, alguns poderão dizer que não sou espírita aguardado pelos céus, e os espíritas dizem que sim. Porque quando nós encarnamos, deixamos do lado de lá uma falange de amigos, uma falange de seres espirituais que, de alguma forma, desejam que nós consigamos vencer as vicissitudes a que nos propusemos trabalhar e superar. E quando nós, através destas aquisição, por esforço, por dedicação, por abnegação, vamos conseguindo alcançar, naturalmente, que há júbilo, há alegria, há vontade de dar continuidade a essa matéria de aperfeiçoamento para que nós alcancemos a felicidade, porque quanto a nossa felicidade também é a felicidade dos amigos que deixamos no plano espiritual e que desejam que nós vençamos e consigamos seguir sempre adiante. E por isso mesmo, a paz é a ação do bem. Porquanto dizemos que é a ação do bem? Porque encontramos muitas pessoas que são insensíveis às mais diversas situações. E, naturalmente, que essa insensibilidade moral, a pachorra espiritual, a inação da alma, são exatamente as mazelas que usurpam o nome da paz e são elas que Cristo veio eliminar. São estas que, efetivamente, jamais devem estar presentes na nossa própria vida. Porquanto Jesus, através dos seus ensinamentos, é aquele que não veio trazer as imitações da paz. Ele não imitava nada. Imitações essas que enganam. E ainda enganam não só a nós próprios, como também enganam as pessoas de pouca reflexão, que não põem o crivo da razão na análise daquilo que muitas das vezes nos é oferecido, daquilo que muitas das vezes nos vem ao encontro para nos tentar, seja em que circunstância for. E naturalmente hoje, com as diversas tecnologias que nós temos presentes nas nossas mãos, que poderão ser extremamente úteis, mas que poderão, se não houver a reflexão, não houver o cuidado, naturalmente que podem traduzir-se em graus de infelicidade muito grande. E reparemos que as tentações, muitas das vezes, nós falávamos aqui, e quando tratávamos do problema da obsessão, que muitas das vezes os obsessores atacam de mansinho, com pequeninas coisas, com coisas que à primeira partida parece que não fazem mal nenhum. Mas quando eles dominam completamente a situação, atacam em grande medida. Porquê? Porque não nos querem ver felizes. Se vocês se recordam, e eu fiz 2 palestras, uma aqui e outra em Rio Tinto, sobre os vícios provocados pelas redes sociais. Com a ajuda de vários jornalistas também, com a ajuda de vários estudos que se fizeram, foquei alguns aspectos em termos e estatísticas do mal que as redes sociais fazem e fundamentava muitas das vezes as técnicas dos algoritmos para viciar as próprias pessoas e muitas das vezes ocasionavam muito mal-estar, indo ao ponto de aumentar os suicídios, principalmente na classe mais jovem. E eu falava que o detentor, o Zuckerberg, que era detentor das redes sociais,
em vez de contratar neurologistas para cuidar da saúde das pessoas, antes lhes pagava a peso de ouro para eles conhecerem as fraquezas das pessoas, para que as pessoas se viciassem e aquilo constituísse quase uma obrigação diária, se não grande parte do dia, para que fossem pesquisar nas redes sociais. Esta palestra foi gravada na altura do Zé Quita e foi postada no Facebook, se vocês não recordam. Hoje, se forem lá, já lá não encontram essa palestra. Porquanto, como era propriamente uma denúncia daquilo que acontecia para que as pessoas refletissem, não era porque, vejamos, as redes sociais são importantes, mas são importantes para quê? Para transmitir, para a edificação do próprio bem. Para nos serem extremamente úteis no nosso relacionamento, nas nossas atividades e nas nossas lembranças daquilo que nos aguarda. E, portanto, deve ser questões nossas, questões íntimas. E, por isso, são úteis. Já, muitas das vezes, contrário, porque, claro, nessas palestras são extremamente prejudiciais. E, por isso, o que é que quero dizer com isto? Quero dizer que todos nós devemos estar preparados para refletir sobre a verdadeira paz. Aquela paz que nos conforta, que jamais satura, que jamais causa problemas. E, de facto, Jesus, de tudo aquilo que nos ensinou, de toda a sua exemplificação, era esta paz, a paz real que nos veio trazer. E por isso, nós podemos alcançar esta paz real, esta paz duradoura, que é confortadora, que nunca fica, vamos dizer, saturada ou nos cria exaustão, desde que cada um de nós consigamos manter uma consciência reta. Desde que nos mantenhamos sempre agindo no caminho do bem. E desde que persistamos na condição de operadores ou operosos servidores da própria vida. Esta é a verdadeira paz. E para que ainda consigamos atingir os cimos da paz, porque não vale só que se tenha conquistado as primeiras posições nos mundos da aparência. Jesus nunca quis conquistar as primeiras posições. E quando Ele nos reflete, nos diz, quando vós fordes convidados, ocupai os últimos lugares das reuniões. Era o sentido de humildade, porque as primeiras posições, muitas das vezes, são algo de inveja, são algo de já apoquentação no próprio dia. Por isso, torna-se fundamental que cada ser, nas funções que estagia, faça-se um verdadeiro servidor do próximo. E não se sirva do contrário. Porque um servidor do seu próximo é aquele que não tem qualquer interesse pessoal, mas sim tem um interesse de servir a comunidade, de servir a sociedade. E Jesus veio há cerca de 2025 anos aqui para nos ensinar para que se consiga esta paz. E reparemos, após o seu nascimento, passados 33 anos aproximadamente, o que é que os homens lhe fizeram? Jesus, através da sua exemplificação, dos seus ensinamentos, do abraço abrangente a todos que o escutavam, o que é que os homens lhe fizeram? E, no entanto, apesar de tudo isto, Jesus manteve a sua própria paz. E porquê é que ele manteve a sua própria paz e podemos dizer que ele a manteve? Porque Jesus continuou a amar-nos.
Jesus continua a velar por nós. E através daquela exemplificação dos anos que manteve convívio connosco e por relatos que, efetivamente, aqueles que escreveram por ele, aqueles que disseram algo a seu respeito, reparemos a personalidade inconfundível de Jesus e única. E essa personalidade inconfundível é para nos servir de exemplo. Porque Jesus veio exemplificar e todos nós sabemos que ele serviu o próximo, não se serviu a ele. Ele trabalhava como mero carpinteiro para granjear o seu sustento, mas, no entanto, poderia, com o seu conhecimento, com o seu saber, com os atos que praticava, atingir um patamar social de admiração e conseguir um prestígio social tão grande, e até financeiramente ser um potentado ou uma pessoa rica e poderosa, juntamente com os poderosos momentâneos da época. No entanto, Jesus procurava situações bem diferentes, porquanto ele apresentava aquelas características que inebriava toda a gente quando olhavam para ele e que eram um reflexo dos seus próprios olhos, porquanto os seus olhos, quem olhava para ele, notava algo diferente no que diz respeito à misericórdia. De beleza saudável e inconfundível, nós vemos os seus cabelos sedosos e de fios castanhos, um semblante muito compassivo, sorriso divino, revelando a bondade íntima e imensa que irradiava uma singular energia. A sua linguagem era extremamente encantadora. Tudo isto são os exemplos de Jesus. E todos nós, de alguma forma, quando mentalizamos aquela figura excelsa, sentimos ainda aquela sensação maravilhosa da sua presença amiga, dos seus ensinamentos. Todos vocês, se calhar, já viram aquele filme, o Ben-Hur. Eu vi-o quando eu andava no seminário, teria talvez os meus 15 anos, no Coliseu do Porto. E chamou-me a atenção duas cenas que o realizador conseguiu plasmar na tela cinematográfica e que vem corroborar aquilo que Jesus transmitia através do seu olhar compassivo e que era o reflexo da beleza imponderável que existia na sua alma. E mesmo no século XX, os realizadores conseguiram transmitir dois momentos muito singulares e que em mim me despertaram, digamos, já a minha atenção. Uma, não sei se vocês se lembram, foi quando Judas Ben-Hur ia levado para as galés. E então ele cai exausto no chão e Jesus aparece com um pequeno vaso de água para desdentar. O soldado que conduzia aqueles condenados às galés bateu com o pé dele na mão de Jesus e fez com que a água se derramasse. Mas quando ele olha a figura de Jesus, ele quase como fica petrificado. Ele não consegue ter mais nenhuma reação. Foi um dos primeiros momentos que me chamou a atenção. O olhar compassivo, a beleza íntima que desarmava quem quer que fosse na agressividade ou na violência. Outra e última foi quando Jesus subia, carregando a sua própria cruz, para o Gólgota, e quando esse mesmo Judas Ben-Hur agarra também um vaso de água e vai tentar dar água a Jesus que caminhava para o Calvário.
E veio o soldado e com a mesma violência faz com que a água se derrame e Jesus não receba a água que Juda Ben-Nur lhe pretendia dar. Juda Ben-Nur, quando olha aquele rosto de Jesus, como que fica petrificado. Não consegue ter qualquer reação. E qual foi o efeito que teve? O ódio. A raiva com que ele tinha na sua alma por tudo aquilo que aconteceu, desapareceu completamente. Este era o olhar compassivo. Era a beleza infindável daquilo que Jesus trazia na sua própria alma. Era a paz que ele transmitia a todos, que conseguia destruir as montanhas de ódio e de raiva que existiam nos corações. Porque a sua majestade destacava-se emoldurado de plena luz, esparzindo a sua presença por todo lado. A sua voz macia e quente, aveludada, alcançava toda a gente sem exceção. E as mentes atormentadas como que se libertavam e os corações dos aflitos eram impregnados pela energia, pelas vibrações, pela paz que Jesus transmitia. Que homem era este que exemplificou o sentido da paz, que transmitiu aquela paz tanto desejada? Ele era o homem que amava as crianças. Tinha com profunda compaixão, como ainda tem, pela criatura humana. Jamais se escusava a que quer que fosse. Nunca demonstrou qualquer tipo de cansaço ou desorientação. Apesar de tudo, de ter sido abandonado, traído, negado e esquecido, nunca teve uma palavra de queixa ou reclamação. Lembremos-nos das últimas palavras que ele proferiu quando estava na agonia da morte. Que homem seria Jesus? Porquanto, e nós, ao meditarmos, ao refletirmos sobre a sua personalidade, chegamos à conclusão que ele nunca se perturbou diante das dificuldades ou das vicissitudes humanas, sobre os quais pairava e ainda paira. Convivia com a gente da má vida, pecadores e perversos, pobres desesperados, ricos desalmados, vítimas morais de si mesmos no vício e perseguidores contumazes. Jesus convivia com todos eles, porquanto ele trazia dentro de si a paz que ele desejava transmitir através do exemplo. E toda esta convivência com todo este tipo de pessoas, ele fazia porquanto Jesus a todos compreendia e amava. E por isso é que nós dizemos que todos nós devemos, por último, estabelecer o nosso encontro com Jesus, porquanto foi Ele que nos veio trazer a paz, e esta é que é a verdadeira paz. Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe. Amado Mestre Jesus, tivemos a oportunidade de falar da paz que nos trouxeste. No entanto, refletindo sobre a nossa condição íntima, sentimos que ainda somos carecedores daquela paz que nos vieste transmitir. No entanto, Senhor, aprendemos algo
acerca de como conseguir, acerca de discernir que tipo de paz é a melhor para nós. Mas, no entanto, Senhor, rogamos sempre o vosso auxílio, para que jamais a dúvida nos perturbe no alcançar dessa mesma paz. E nós bem sabemos, Senhor, que vós, há 2000 anos, vieste até nós para nos ensinar e exemplificar aquilo que é importante. Periodicamente, Senhor, Deus, nosso Pai, nos envia os seus gênios de amor para que também, através da sua exemplificação, nos possam avivar em tempo útil o mérito da paz e que tipo de paz devemos seguir. Lembramos, Senhor, dos vossos mensageiros do bem, que tanto nos ajudam diariamente para que nos momentos mais aflitos nos envolvam com a sua harmonia, com a sua paz. Por todas estas benesses, Mestre querido, desejamos louvar a Deus nosso Pai e agradecer as imensas oportunidades que nos dá para seguirmos adiante, para alcançarmos a felicidade e a paz. No entanto, Senhor, nos lembramos das guerras que enfrentaste ao vosso tempo da última encarnação. E neste momento, Senhor, o vosso planeta Terra, que vós edificaste com tanto amor, com tanta harmonia, para que pudesse receber as almas necessitadas, Senhor, àqueles que são contrários à paz que nos ensinaste. Mestre querido, nesta manhã, em que alcançamos um pouco da vossa paz, queremos também contribuir para, através das nossas orações, através das nossas vibrações, podermos ajudar todos aqueles que contribuem eficazmente para o desenvolvimento da própria paz e possam amenizar o sofrimento daqueles que sofrem as agruras e os horrores da vida. Senhor Jesus, através da diplomacia, grandes esforços fazem para que a guerra acabe, quer Israel Hamas na faixa de Gaza, quer Rússia, Ucrânia, quer na África, quer noutras partes do globo. Senhor, que os benfeitores espirituais possam encontrar como nosso contributo os caminhos abertos para a inspiração plena na paz e na felicidade. É a vida que fazemos, mas que acima de tudo se faça a vontade de Deus nosso Pai. E também nos queremos lembrar, Senhor, por aqueles nossos irmãos, sejam nossos familiares, sejam nossos amigos, sejam vizinhos, sejam até mesmo conterrâneos, que vivem em tormenta íntima, que não encontraram a paz. Ó Mestre, envolvei-os com um abraço carinhoso, envolvei todos os necessitados, para que eles possam encontrar esta felicidade que nós encontramos convivendo convosco, refletindo na vossa presença e que nós nos sensibilizamos quando pensamos em vós, que eles possam sentir também estas doces emoções e no final sentir: algo se passou comigo que me deu alegria, que me desanuviou grande parte dos sofrimentos. Mestre, mas que acima de tudo se faça a vontade de Deus e não a nossa. Muito obrigado pela vossa paz.